E vem mais novidades para os brasileiros que compram no exterior. É uma nova taxa, é isso, Tiago? Pois é, o brasileiro já não cansa mais de tantas taxas, aumento de impostos e essa é mais uma. Ouve só, Marcelo. As compras na Shein, Shopee e AliExpress, que a gente já falou muito aqui, né? Só essas, por exemplo, porque tem mais plataformas internacionais, né? Devem ficar 17% mais caras. É isso mesmo. A decisão, portanto, agora vem dos estados. É que os governadores assinaram um convênio proposto pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, para taxar em 17% as compras online feitas em sites hospedados lá no exterior. Como já comentamos aqui em outras ocasiões, a Receita Federal, na aduana, na chegada de itens do exterior, em alguns casos, dependendo das compras, já está cobrando 60% de impostos de importação. Agora, com essa nova medida, as mercadorias terão uma taxação de até 77%. A proposta inicial era 24%, mas recuaram para 17% de impostos, que seria uma espécie de ICMS. Como a gente noticiou aqui, o consumo desses sites nos últimos meses recuou 237 milhões de dólares, ou seja, mais de 1 bilhão de reais. Portanto, certamente, como a gente já tinha prognosticado aqui na semana retrasada, esse número de compras no exterior vai reduzir ainda mais, porque além daqueles 60% que eu citei nas compras que a gente simulou aqui, que eu fiz e que realmente ocorreu, agora o brasileiro que comprar nesses sites vai ser surpreendido com mais esse imposto de 17% de importação. Como a decisão é recente, o CONFAZ recebeu a aprovação dos governadores. O que o CONFAZ fez, para você, Marcelo, e nossa audiência entenderem? Ele sentou com os governadores para que não houvesse em cada unidade da federação um tributo, porque uns governadores queriam 30, outros 20, outros 17. Vale destacar como é que é feita a divisão de ICMS no país. É da seguinte forma: quanto menor a demografia do estado e população, maior é a taxa do ICMS. Ou seja, para que o caixa daquele governo tenha arrecadação maior, Então, os estados que têm maior população tendem a ter, isso não é uma regra geral, mas é um parâmetro, por exemplo, para se criar ICMS. Quanto maior o estado, menor é o ICMS. Por exemplo, São Paulo, em tese, não são todas as mercadorias, porque o ICMS, tributo no Brasil é uma bíblia, que você tem que estudar, mas em São Paulo, por exemplo, é 12%. Aí sentaram e entraram em comum que o imposto para esse tipo de negociação vai ser de 17%. Fizeram, digamos, uma média, passaram a régua, fizeram a divisão e todos os estados concordaram. Portanto, quando a mercadoria entrar, ainda não está claro como é que vai ser feito essa tributação. Se os sites já vão aplicar na compra, e aí os sites repassariam esse imposto aos estados, ou se esse imposto, essa taxa, vai ser cobrada lá na aduana como é feito hoje. Mercadoria chegou, correio informa a Receita Federal, a Receita notifica por meio dos sites o comprador e o comprador faz o recolhimento. Eu entendo e acho que vai ser feito esse recolhimento no ato da compra. Então, já vai estar embutido no valor da compra esse valor. Porque imaginem, se essa compra for feita, essa transação for ocorrida e o consumidor não fizer o recolhimento, a mercadoria vai ficar parada na aduana, ela não vai sair. E o Estado vai deixar de arrecadar e o site vai ter uma despesa de envio. Então, provavelmente vai ser feito, tudo indica que vai ser feito um recolhimento no ato da compra e depois as empresas internacionais, os sites, vão fazer o repasse desse imposto para a Receita Federal. Mas isso é uma suposição, uma ideia do que pode ser mais lógico. Pode ser que a gente esteja blefando aqui e a decisão da Receita Federal seja outra, No entanto, o que a gente entende é que essa é mais uma medida do governo de aumentar a arrecadação, aumentar os impostos. Eu já falei aqui que no arcabouço fiscal, que está proposto lá no Congresso Nacional, dentro aí das reformas tributárias, tem um parâmetro que o governo tem autorização, caso passe, seja aprovado pelo Congresso, obviamente, para que quanto maior a arrecadação, maior o gasto o governo vai ter. Nós já temos um gasto com a máquina pública hoje, correto? Mas no arcabouço fiscal e nessa reforma que se propõe, é que, mediante o aumento de arrecadação, também se aumente
os gastos com o governo. O governo pode criar outros mecanismos de despesa, sei lá, aumentar projetos no Bolsa Família, aumentar projetos no Minha Casa Minha Vida, ou aumentar realmente o número de cargos, né, em determinadas pastas e ministérios. Essa é uma alternativa que o governo encontrou também de repassar recursos aos estados, porque esse era um grande problema e era uma reivindicação dos comerciantes brasileiros, aqueles que têm loja física, porque muitos que têm loja física também têm loja na internet, né? Porque eles conseguem vender para o Brasil inteiro. Quem vende hoje no Brasil, tanto no físico quanto no online, recolhe o ICMS no seu estado de origem, certo? Nesses sites internacionais não há o recolhimento de ICMS. Quem recebia fatia de impostos e taxas era apenas o governo federal, que depois repartia no fundo de participação dos municípios, mas não viria diretamente um valor de imposto daquela compra. Então os estados também já estavam de olho. E me parece que essa foi a solução encontrada para esse tipo de recolhimento. No entanto, o governo federal insiste em dizer que a imprensa cometeu fake news, que não está taxando as mercadorias internacionais. A gente mostrou aqui, quem não viu, está lá no nosso canal no YouTube ou no nosso site. Já estão sim aplicando 60% de recolhimento de impostos sobre as mercadorias compradas no exterior. Então, é um alerta que a gente faz a você, avaliar muito bem quando for fazer a sua compra, porque se ela for internacional e ultrapassar R$50, no mínimo vai ser taxado 60%. Então, às vezes, é mais viável você comprar nos sites que já nacionalizaram aquela mercadoria, né? Ou nas lojas do seu bairro, da sua cidade, ou até mesmo nos sites nacionais. Portanto, a gente lamenta, né, que é mais taxa, é mais imposto que chega no bolso do consumidor e as compras internacionais, que muita gente estava gostando de fazer, porque o preço era mais barato, era mais em conta, vai dar uma freada significante, a gente já falou ali, foi na verdade 1 bilhão e 100 mil reais de compras nos primeiros 3 meses que deixaram de ser comercializadas e com mais esse imposto que deve ser regulamentado aqui ao longo de julho, certamente a redução será ainda maior, Marcelo. E dependendo do valor da mercadoria comprada, o imposto pode ser bem mais caro que o produto. O produto vai sair quase que o dobro do valor que você compraria aqui. Claro que tem exceções, tem produtos que o consumidor não encontra no mercado nacional, talvez procurar um similar.